Minhas saudações primeiras são para este Senado da República, aos colegas senadores e senadoras. É um grande prazer estar aqui para essa finalidade nobre de ser sabatinado por esta casa parlamentar. Derivado desse respeito à política, afirmo a vocês, tenho a exata dimensão que o Poder Judiciário não deve criar leis. Claro que o Poder Judiciário cria direito ao caso concreto, mas interpretando leis, as pautas axiológicas gerais que vinculam a função judicante são definidos pelo Parlamento. E o nosso sistema não é tricameral. O nosso sistema é bicameral. Câmara e Senado. Não existe um poder legislativo em que atuem simultaneamente Câmara, Senado e Supremo. Que eu tenho um entendimento assentado em Max Weber de que existem formas diferentes de legitimação da função pública. Todos sabemos os tipos ideais que Max Weber delineou, no sentido de que existe a legitimação racional burocrática, existe a legitimação carismática, a legitimação tradicional. São funções diferentes. E por já ter exercido todas, eu tenho a compreensão da ética profissional de cada uma delas. Claro que o político tem que ter nitidez e exposição nas suas posições. É claro que sim, mas o juiz não é diferente. E, portanto, não se pode imaginar o que um juiz foi ou que um juiz será a partir da leitura da sua atitude como político. Seria como examinar um goleiro à luz do comportamento como centroavante. É claro que são papéis diferentes. Todas as togas são da mesma cor. Ninguém adapta a sua toga ao seu sabor. Todas as togas são iguais. E isso é uma simbologia fundamental em que a política é o espaço da pluralidade. O Poder Judiciário, claro que tem saberes e sabores diferentes, mas as togas são iguais. A Constituição é igual. As leis são iguais. O comportamento ético é igual. E por isso que cada juiz ou cada ministro não pode ir com uma toga de uma cor diferente, com um estilo diferente. Aqui estou, portanto, senhoras e senhores, embasados nessa prática concreta, embasado na Constituição Federal e inspirado, sobretudo, por aquilo que eu considero o melhor programa ético já escrito na humanidade, que são as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Inspirado, portanto, nas bem-aventuranças e no Sermão da Montanha, e apoiado nessa experiência prática e na Constituição, que respeitosamente e humildemente me submeto ao melhor tribunal, que é o julgamento dos meus pares. Com muita tranquilidade, com muita confiança e muita homenagem à nossa nação, a qual eu tenho orgulho de servir como servidor público, já se vão 34 anos. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, senhores sabatinados, eminente senhor Paulo Gonet, Flávio Dino, senador Flávio Dino, ministro Flávio Dino. Bom, primeiro, dizer a Vossas Excelências que é uma responsabilidade muito grande, e eu fiz questão de ser o primeiro a falar, até para que fique claro qual é o nosso sentimento, de que forma nós estamos enxergando esse processo que hoje estamos todos submetidos. Vossa Excelência teve uma reunião com membros do Big Terter, que foram, inclusive, publicizados, utilizou palavras claramente intimidatórias. Vossa Excelência foi, no mínimo, grosseiro, deselegante. Vossa Excelência abusou da autoridade que Vossa Excelência tem como ministro da Justiça, fazendo declarações que, por mais bem intencionadas que elas tenham sido, não cabe, não coadunam com o exercício da função que Vossa Excelência exercia naquele momento, né? Com intimidação, com palavras fortes, no sentido de dizer, inclusive, que a liberdade ou a forma como se via a questão da imprensa não existia e, a partir daquele momento, seriam tomadas medidas fortes. Então, a questão do equilíbrio e da imparcialidade da isenção necessária, Vossa Excelência demonstra ter dificuldade. Quanto à isenção ainda, Vossa Excelência fez afirmações tipo: Bolsonaro é um serial killer, né? É o próprio demônio.
Olha, Bolsonaro hoje lidera seguramente a metade da população brasileira que vota. Foi constatado nas últimas eleições, o país está polarizado. Vossa Excelência acredita que, caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro ou aqueles que têm uma questão ideológica com afinidade com o bolsonarismo? Vossa Excelência também afirma, recentemente, em uma entrevista que deu, de que o bolsonarismo, para Vossa Excelência, é mais perigoso do que traficantes, né, do que marginais perigosos. Então, esse tipo de abordagem depreciativa depõe contra a imparcialidade necessária que um juiz deveria ter. Queria que Vossa Excelência comentasse a respeito dessa situação. A questão do ativismo político. E aí eu peço uma especial atenção a Vossa Excelência. O ministro Barroso, hoje presidente do STF, afirma: nós derrotamos o bolsonarismo. Uma frase forte, dita num congresso da ONU, e Vossa Excelência estava ao lado dele, nesse mesmo dia, na ONU. Uma movimentação política em que um presidente do Supremo Tribunal Federal, ou que seria presidente do Supremo Tribunal Federal, dá uma demonstração clara de que defende um espectro ideológico e participou, pelo que se infere das palavras dele, do esforço para derrotar um espectro político em detrimento do outro. Isso me parece muito grave. E o ministro Barroso, ainda, quando no seu discurso de presidente do Supremo Tribunal Federal, fala de uma agenda para o Brasil. Redução de pobreza, desenvolvimento econômico, social sustentável, educação básica, trabalho formal, ciência e tecnologia, saneamento básico, habitação popular, liderança global em matéria ambiental. Os ministros do STF são executivos? São legislativos? A justiça deve ser inerte, deve ser aquela que dirime as contendas da sociedade, ou deve ultrapassar os seus limites e exercer, como tem sentido ultimamente, o seu poder político, né? Ou seja, o STF transformou-se no poder político que rivaliza com o executivo e com o legislativo, provocando um desequilíbrio claro entre os poderes da República. Mas como ministro da Justiça, que precisa ser alguém que tem equilíbrio. Vossa Excelência, infelizmente, demonstrou o contrário. Agradeço a Vossa Excelência. Indicado Flávio Dino. Bom, em primeiro lugar, quero reiterar que as imagens que foram aludidas foram entregues à CPI. Eu tenho os ofícios aqui. É claro que há um contrato que não foi celebrado por mim, que foi celebrado em 2018, e eu não era ministro, que dispunha sobre o modo como as câmeras funcionam. As imagens externas foram todas entregues, todas. Eu não sei de onde surgiu essa ideia de que faltam imagens. Não, sobram imagens sobre o 8 de janeiro, inclusive as do Ministério da Justiça. Houve 2 ou 3 ofícios encaminhando isso à CPI, estão lá 160 horas, mais ou menos, de filmagem. Agora, eu lembro que o Ministério da Justiça não foi invadido, em nenhum momento. Então, as câmeras, grande parte delas, funcionam por movimento. Ou seja, se não há movimento, elas não ligam. E outras tantas foram examinadas pela Polícia Federal e foram consideradas desnecessárias pela Polícia Federal porque eram corredores vazios, já que não houve invasão no Ministério da Justiça. Isso aconteceu também no Senado, aconteceu no GDF e em outros órgãos. O contrato dispunha sobre conservação em 30 dias. 7 meses depois, é claro que não já havia essas imagens internas inúteis de corredores ou de câmeras que, obviamente, não foram nem acionadas. Então, todas as imagens foram entregues à CPI. Em relação a Big Techs, a situação ali, infelizmente, houve uma edição, era de ameaça à vida de crianças. Havia 8 perfis na internet com o nome do assassino das crianças de Suzano. Era esse o fato. E nós pedimos à empresa que retirasse, porque isso é apologia de fato criminoso. Aquela fala minha indignada, justamente indignada, de pai, é de que a empresa respondeu que não tiraria, porque considerava que, à luz dos termos de uso e da liberdade de expressão, ter um perfil de um homicida na internet não é apologia do homicídio.
E claro que a minha resposta foi aquela. Esse é o fato. Não era, portanto, nada desvinculado do cumprimento dos meus deveres de zelar pela vida das crianças, na medida em que é abjeto que haja perfis de um assassino no ar. Então, esse foi o contexto, e o doutor Gonet, com seu brilhantismo, dissertou sobre os parâmetros doutrinários acerca da liberdade de expressão, que ali disse. Ora, se existe um crime de calúnia, difamação, injúria, incitação à prática criminosa, apologia de fato criminoso, racismo, tudo isso está votado pelo Congresso Nacional. Então, é claro que há uma fronteira da liberdade de expressão, como o doutor Gonet disse. A liberdade de expressão não alberga, não protege calúnia, não protege ameaçar a vida de crianças, não protege racismo. Foi isso que eu ali disse e aqui reitero. Sobre comparecimento ao Senado e à Câmara. Senador, eu compareci aqui 8 vezes. Tenho certeza que sou o recordista de detentor de convites e convocações. São mais de 120 convites e convocações. E, finalmente, sobre o Complexo da Maré. Eu tenho aqui os ofícios e todas as senhoras e os senhores, assim como eu, conhecemos bem a realidade brasileira. Dizem que eu subi o morro. Não, não havia morro. Houve um ingresso em 15 metros a partir da Avenida Brasil, atendendo a um convite. E eu tenho aqui os ofícios. Estão aqui. 3 dias antes, foi comunicada a Polícia Rodoviária Federal, foi comunicada a Polícia Federal, foi comunicada a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi comunicado o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi comunicado a Polícia Militar do Rio de Janeiro, todos previamente. E todas essas instituições estavam presentes lá. Eu não sei também de onde tiraram essa história de que não havia segurança. Havia, de todos esses órgãos aqui, que foram comunicados 3 dias antes da visita. Então, esses foram os fatos. É claro que ali compareci e considero que é dever do cargo atender a todos os convites que venham da sociedade, assim como eu reúno com empresários. É claro que eu atendo convites das pessoas mais pobres também, e fiz isso a minha vida inteira, e fiz com total segurança a minha integridade física, até porque ali está a minha esposa e nós temos filhos, e claro que eu não compareceria sem segurança. E, portanto, essa é a prova, e eu me faço acompanhar aqui sempre de provas documentais que lastreiam as afirmações que tenho aqui feito. Qual é a lei que permite uma ordem de prisão ao senador por simplesmente divulgar um documento que não estava em sigilo? Censura prévia, tirando do ar todas as redes sociais de um senador da República, não respeitando a Constituição, o que está escrito no artigo 53. O senhor disse em vídeo que é comunista e segue a cartilha de Lenin. Como ministro do STF, o senhor vai seguir a cartilha de Lenin, a Constituição que se encontra na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, ou a Constituição Federal promulgada em 88? O senhor enxerga que a condução dos inquéritos policiais do ato do dia 8 de janeiro, pelo ministro Alexandre de Moraes, está pautada nos princípios constitucionais e no devido processo legal? Ministro, eu fui alvo de uma busca e apreensão por força de um inquérito policial ilegal. Estou proibido de dar entrevistas à imprensa, estou proibido de ter acesso às minhas redes sociais há mais de 6 meses e todas as manifestações feitas pelos meus advogados e pela advocacia do Senado Federal nunca foram apreciadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor acredita que isso seja atuação pautada na Constituição Federal? Como um ex-juiz federal, o senhor, em parceria com o ministro Alexandre de Moraes, fazendo uso pessoal da Polícia Federal, solicitou à PGR a prisão de um senador da República por ter denunciado ministros que supostamente estariam prevaricando e prevaricaram no dia 8 de janeiro. O senhor tem conhecimento no que está escrito no artigo 53 da Constituição Federal, referente à prisão de um parlamentar? O presidente Pacheco entrou com uma petição no STF
após ter recebido 41 assinaturas de senadores pedindo a devolução dos equipamentos que foram apreendidos do Senado Federal, nessa busca e apreensão ilegal. Aí 41 senadores fizeram aqui um abaixo-assinado requerendo que o presidente Pacheco tomasse providência. E ele tomou. E aí ele ontem recebeu a petição da STF dizendo o seguinte, depois de 30 dias ele recebeu a resposta. O ministro Alexandre de Moraes disse que o Senado tem que provar no prazo de 5 dias a legitimidade da mesa do Senado Federal para defender as prerrogativas do senador Marcos Duval. Vocês acreditam nisso? Vou ler de novo. Para concluir, senador. Para concluir, o presidente Pacheco, disse que, após a petição, no STF, pedindo a imediata devolução dos equipamentos do Senado e a imediata devolução das redes sociais. Recebeu, 30 dias depois, a resposta do ministro Alexandre de Moraes, que o Senado tem que provar, no prazo de 5 dias, a legitimidade da mesa do Senado Federal para defender as prerrogativas do senador Marcos Duval. E eu encerro aqui, eu ia mostrar outros vídeos que, de fato, provam cada questionamento que eu coloquei aqui. Obrigado, presidente. Com a palavra o senador Flávio Dino. Alguns esclarecimentos bem objetivos. Primeiro, eu não cheguei antes da invasão aos prédios no Ministério da Justiça, eu cheguei depois. E os fatos estão registrados, a cronologia, e eu já narrei isso muitas vezes, acho que dezenas. Eu estava em Brasília, ainda bem, fui avisado da invasão, da quebra das 3 barreiras policiais da Polícia do Distrito Federal e cumpri aí um dever político, que nem era propriamente jurídico, porque eu não comandava ali nenhuma das forças que estavam na cena, mas cumpri um dever de agente do governo e, de fato, fui o primeiro a chegar na esplanada e, como já disse, com muito orgulho, sempre narro as 12 horas em que ali atuei, junto com outros colegas, para pôr fim àquelas práticas deletérias. Em relação a inquéritos, eu nunca fiz uso pessoal da Polícia Federal, eu me baseio sempre no Código Penal, artigo 145, parágrafo único, e Lei 10.446 de 2002. São os 2 fundamentos legais em que eu atuo na condição de ministro da Justiça. Se o senhor for lá, o senhor vai ver literalmente as competências do ministro da Justiça no artigo 145, parágrafo único do Código Penal e na Lei 10.446 de 2002. Finalmente, sobre o Maranhão, eu me reporto novamente ao testemunho de todos os meus colegas da política maranhense, inclusive do seu partido, que me apoiam e me apoiaram em várias eleições. E sobre a questão de governos, etc., eu me embaso no julgamento mais importante que há para um agente político, é o julgamento popular. E eu fui reeleito governador em primeiro turno e sou, com a graça de Deus, o senador mais votado da história do Estado, com honrosos 2.200.000 votos. Então, se houvesse qualquer questionamento, que, claro, respeito, fui absolvido pelo Tribunal Supremo da Política, que é o crivo da soberania popular, que reconheceu o governo sério, probo, eficiente que nós exercemos no amado, querido e sempre amado Estado do Maranhão. O senhor me conhece pouco, nunca vai ouvir ilações de minha parte, acusações infundadas. E eu quero trazer um relato aqui, que obviamente não tem como provar, não sei se é verdade, e o senhor vai ter oportunidade de falar sobre isso. Porque, presidente, estava o debate que aconteceu sempre aqui com relação a indicações especiais para o Supremo Tribunal Federal sobre como as pessoas iam tratar a política. Houve essa desconfiança, por exemplo, com o ministro André Mendonça, e na prática todos estão vendo que as desconfianças não eram justas, porque é um ministro correto, que se atém à Constituição Federal. E aqui, até, senador Flávio Dino, muitas pessoas acusam, eu acredito que até levianamente, que o senhor usou a Polícia Federal até para causar transtornos para aliados do governo Lula. Senador Flávio Dino, imagina
o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e dando as cartas ainda na Polícia Federal, porque o chefe da PF vai continuar sendo o amigo do Lula, indicado por proximidade. E sendo competente, não vejo nenhum problema nisso, porque há uma relação de confiança ali. Então, só para concluir, presidente, olha aqui como é curioso, porque hoje nós estamos vendo um político sendo indicado ao Supremo Tribunal Federal. E o normal seria a política estar satisfeita com isso. E não é o que está acontecendo. O então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou para mim e falou: Flávio, você não quer, o que você acha de você ser o indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse de um evangelho, como ele havia prometido na campanha eleitoral. Eu falei: presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça. E, para concluir, presidente, a minha pergunta ao senador Flávio Dino, eu, sinceramente, senador, a foto do que eu estou vendo aqui hoje é muito diferente do filme que nós vemos do senhor, em especial na política. Qual vai ser, de verdade, o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal? Em especial, qual vai ser o tratamento com relação aos políticos? Bem, vamos lá. Só perdão, Vossa Excelência não fez pergunta Essa pergunta para o doutor Paulo? Não. Com muita alegria responder os questionamentos do senador. Em primeiro lugar, sobre o Rio de Janeiro. A resposta que nós demos, senador, foi prática, e não uma resposta retórica. É o estado que nós temos dedicado muita atenção. E o governador do Rio de Janeiro, que é do PL, tem reconhecido isso publicamente. Nós temos feito ações conjuntas, o presidente da República decretou uma operação de GLO no Porto Itaguaí, Porto do Rio, Aeroporto do Galeão, exatamente pelo tráfico de armas e drogas. Tem lá no Rio de Janeiro uma força-tarefa de 11 estados, liderada pelo Ministério da Justiça, exatamente efetuando prisões de pessoas de outros estados que lá estão. Já houve prisões de líderes faccionados do Ceará, líderes faccionados de outros estados do Nordeste que estavam no Rio de Janeiro. Portanto, a resposta é prática e reconhecida por toda a classe política, pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, pela FIJAN, com a presença da Polícia Federal, operações integradas, GIS, apreensões recorde de armas, a apreensão de armas da Baixada Fluminense, mais de 1.000 armas, quase 2.000 armas foram apreendidas numa só operação. Houve uma operação na Barra da Tijuca, bairro que o senhor conhece bem, 47 fuzis lá na casa de um suposto empresário que tinha uma suposta fábrica de móveis, que na verdade era uma mera fachada para montar armas. Então, tem muitos exemplos positivos dessa ação firme em relação ao Rio de Janeiro. Alguns temas que o senhor alude, infelizmente, como o senhor sabe, eu não posso responder porque envolveria pré-julgamento e poderia eventualmente gerar impedimento, suspeição. Então, o senhor alude a casos concretos sobre pandemia, sobre outras questões, que na seara política, claro, se fosse esse o caso, eu poderia responder, como sempre fiz na minha vida, mas nesse momento, infelizmente, eu não posso, exatamente porque ainda tramitam inquéritos, processos no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Sobre a questão do controle de mídias, o senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão: todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais, o senador Petecão acabou de descrever. Se nós abrirmos, nesse momento, as redes sociais, de qualquer um aqui por amostragem, ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então, o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse. É o contrário. Medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. Claro que não basta. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento
é governado por regras. A relação amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emergiu essa mitificação, a não ser dos interesses, eventualmente, empresariais, que não interessam ao debate jurídico? Nós temos uma lei que regula a internet, parece que é algo atípico que eu estou falando. Não, esse Congresso, este aqui, aprovou o Marco Civil da internet. E o senhor vai no artigo 19 e vai no artigo 21, o senhor vai encontrar regulações. No caso do artigo 19, quase inexistentes. No 21, mais rigorosas. Se o senhor abrir a sua linha do tempo, a sua timeline aí, muito dificilmente o senhor vai encontrar cenas de nudez não consentida. Por quê? Porque há o artigo 21 do Marco Civil da internet e há uma moderação ativa de conteúdo das empresas. Se o senhor fizer uma pesquisa sobre compra de terno ou de sapato, o senhor vai receber durante semanas propaganda de terno e de sapato. Por quê? Porque as plataformas não são neutras. Ao contrário do que no artigo 19 do Marco Civil da internet está escrito, e muitos acreditavam em 2014. Na verdade, as plataformas se transformaram em curadorias de conteúdo. Ora, se você tem uma atividade empresarial qualquer destinada ao lucro, qual que não é regulada? Imaginemos a inteligência artificial servindo, como hoje há nas plataformas, a incitação de crimes. Eu vi, senador, eu vi incitação de suicídio de jovens. Eu vi jovens chantageando outros jovens. Eu vi meninos chantageando meninas para praticarem atos de vilipêndio sexual. Os seus filhos estão expostos a isso e as crianças e jovens do Brasil estão expostos. Nenhuma atividade humana é desregulada. E não há argumento de intimidade e privacidade, porque no recesso do lar há regras jurídicas. Os homens podem bater nas suas esposas? Os homens podem matar suas companheiras? Não. E alguém vai falar de liberdade para matar, para discriminar, para ofender, para crianças, repito, crianças serem vítimas de toda sorte de abusos? E aí, de fato, eu tenho uma convicção jurídica, veja, jurídica, de que o caminho da União Europeia é um caminho virtuoso. Finalmente, sobre inquéritos. Repito o quanto disse. Todos os inquéritos que eu enviei, requisitei, etc., estão por mim assinados. Todos estão lastreados no artigo 145, parágrafo único do Código Penal e na Lei 10.446 de 2002. Eu jamais aludi a pessoas, e sim a fatos. Não existe inquérito para investigar pessoas. Existe inquérito para investigar fatos. Então, jamais eu antecipei juízos de valor. Apenas encaminhei fatos. E lembro que os inquéritos não tramitam no Ministério da Justiça. Eles tramitam numa das polícias mais reconhecidas no mundo, que é a Polícia Federal do Brasil. E tramitam perante o Ministério Público e o Poder Judiciário. E eu quero aqui homenagear, sim, toda a equipe da Polícia Federal, liderada pelo Dr. Andrei, pelos delegados, agentes, que tem feito um trabalho notável em relação a esses assuntos. E afirmo ao senhor, jamais a Polícia Federal foi por mim usada para fins políticos, a não ser aquilo que a lei manda. E se eu não tivesse feito, aí que eu estaria cometendo um crime de prevaricação. Se você tem um indício de um crime, você tem que encaminhar a autoridade competente, e foi isso que eu fiz. Em relação, claro, ao papel de ministro do Supremo Tribunal Federal, é óbvio que é diferente. E quero, portanto, afirmar cabalmente que é falso, absolutamente falsa, a ideia que existem duas pessoas aqui. Não existe só uma, na sua integralidade, com a sua história e com a sua trajetória. Agora, esta pessoa tem a maturidade para entender que quando você está no debate político, você atua de uma forma. Quando você está numa missa,
que eu frequento, você atua de outra forma. Quando você está na praia, você atua de outra forma. Quando você está batendo um pênalti, que eu faço com precisão, você atua de outra maneira. Ou seja, em cada papel, você atua de uma forma. E isto não significa ter 2, 3, 4 ou 5 caras. Isso significa você ter a inteligência, inclusive emocional, de compreender que são lugares diferentes. E, portanto, eu afirmo ao senhor, esse que está aqui olhando para o senhor, com a mesma tranquilidade, a mesma serenidade, com a mesma limpidão, com a mesma limpidez, transparência que eu sempre tive, é aquele que, se merecer a aprovação do Senado, lá estará. Agora estará de outra forma. Estará de outra forma. E se tiver a honra de ser contratado pelo Botafogo, eu garanto também acertar os pênaltis ano que vem.